Imagina você fazer piadas com o seu público que tem o mesmo humor, ser tirado de contexto, vazarem onde você mora e ainda te acusarem de algo que você não é. Pois é, isso aconteceu com o Ramsés. E do outro lado dessa história, temos a porra de uma personificação do militante de Twitter, que só sabe lacrar e falar merda. Agora tá chamando o Ramsés de estuprador, mas lá atrás estava chamando o Xandão de racista. Resumindo, a cada frase que esse cara fala, um militante de Twitter goza nas calças. Murilo Miguel estourou entre muitas aspas recentemente na internet. Por algum motivo, mesmo esse fudido fazendo em média 2.000 views por vídeo, a galera tá falando muito desse cara. Eu vi ele pela primeira vez naquele vídeo dele sobre canais de opinião. E mano, logo no primeiro minuto de vídeo, o cara comenta sobre aquele lance do Fei e o vídeo dele a respeito da Kine-chan. Daí ele ficou chorando por causa do comentário fixado do Fei, meio que tratando a tentativa de arrasto da Kine-chan com desdém, já que ele fez uma publi mesmo um assunto sendo sério. E cara, eu já falei nesse canal 1000 vezes, quando o cara tenta pagar de moralistazinho na internet, esse cara tende a ser o mais filho da puta de todos. Não é à toa que agora esse mesmo pau no cu aí tá ajudando a colocar um alvo de pedófilo na cabeça do Ramsés, mesmo o cara sendo inocente. Mas ao mesmo tempo tava lá reclamando da falta de empatia do Fei. Bom, pelo menos a thumb do Fei, mesmo sendo de mau gosto pra você, ela sozinha não seria capaz de matar ninguém. Bom, e enquanto a treta do Miguel com o Ramsés, pois bem, tudo começou com o Ramsés respondendo o Randola no Twitter, que tava chamando ele pra porrada. A frase do Ramsés foi basicamente o seguinte: bora sair na mão, quem perder estupra a família do outro. E eu espero que você tenha uma irmãzinha. Tem 19 anos. Ô, menor, manda seu Instagram, manda seu endereço pra mim. Eu vou aí. Arrebentar o no cacete. Vamos ver se você consegue. Vamos sair na mão, você? Vamos sair na mão, você? Quem? Detalhe que o maluco falou que queria, falou que, porque ninguém mata esse gordão. Beleza, passa o endereço aí que eu vou aí. Vamos ver se você tem coragem, então. Quem é a do outro? Espero que você tenha irmãzinha, hein? Espero que você tenha irmãzinha. Aparentemente esse Randola que o Ramsés respondeu tinha contato com o Murilo Miguel. Daí o cara tomou as dores do amiguinho e foi fazer shorts cancelando o Ramsés, problematizando essa fala dele. Em qual contexto piada com pedofilia é aceitável, Ramsés? Você estava lendo um comentário de um cara que te ameaçou e você chamou ele pro X1 e disse que quem perdesse poderia abusar da família do outro. E torceu pra que ele tivesse irmãzinha, 2 vezes. Engraçado que o cara pode ameaçar a integridade física do Ramsés à vontade, né? Mas se o Ramsés faz uma piadinha de humor negro com o cara, aí passou muito do ponto, né? Fora que o cara leva literalmente qualquer piada de humor negro a sério. Até zoar com a sigla CP, que já é algo que muita gente zoa e foda-se. Mas pra esse cara já é motivo de choro, né? O sticker da live dele, quando alguém manda um donate, é literalmente CP. Você sabe o que é CP? Mas não, é só piadinha. E bem, antes da gente partir exatamente ao ponto onde o Ramsés é acusado por uma página grande de pedofilia, acho que é válido cobrir esse embate que o Ramsés teve com o Murilo Miguel, né, ao longo desses últimos 2 dias. Dessa forma vocês vão conseguir entender a dimensão da falta de caráter desse cara. O maluco literalmente distorceu falas do Ramsés, tirou algumas coisas de contexto e exagerou demais algumas outras falas, como por exemplo essa aí da irmãzinha os caralho. Mas enfim, né, nós vamos pegar esse vídeo do Ramsés pra resumir pra vocês os pontos mais importantes dessa treta toda aí. O primeiro ponto que dá pra criticar desse vídeo do Ramsés é um pouco da falta de coragem dele de falar na lata o que ele quis dizer dessa frase sobre a irmãzinha. A frase era: bora sair na mão, quem ganhar estupra a família do outro, e eu espero que você tenha irmãzinha. E o Ramsés se defendeu dizendo que não tem como ninguém afirmar que essa frase foi no contexto de irei estuprar a irmã do cara se eu ganhar a luta. Eu quis dizer que gostaria que a irmã dele estivesse vendo ele apanhando. É diferente. Cara, ainda assim, toda a construção da sua frase nos leva a crer que você sim tá falando que iria pegar a irmãzinha do cara se vencesse. Até porque você fala estudar a família do cara na frase anterior. E em seguida fala, espero que você tenha irmãzinha. Qualquer um que ouvir essa frase vai interpretar como Ramsés querendo estudar a irmã do cara. Só que aí que tá, né? Mesmo que o Ramsés tenha dito aquela frase com aquele contexto, né? Que foi a interpretação do Miguel, de que queria estudar a irmã do cara e tal, ainda assim continua sendo uma piada de humor negro. O ponto da nossa crítica é, se você vai fazer a piada, ao menos admita que a fez, né? Ou seja, o Ramsés deveria pelo menos ter batido no peito e dito a real, tá ligado? Mas ok, né? Seguindo adiante, esse Miguel aí resolve ameaçar o Ramsés, falando que vai denunciar ele pra SafeNet, né? Mostrando as piadas que ele fez em live e tal. E cara, olha o nível de baitolagem do cara, né? Não é à toa que era fanboy, é uma desgraça dessa. E cara, isso eu acho até engraçado, né? Até porque já tentaram fazer esse mesmo show pra cima do Tiff, pegando as piadas dele e levando pra polícia investigar. Resultado disso? Não deu em porra nenhuma, né? A PF entendeu que o cara tava num contexto de piada e o cara só voltou pra casa mesmo e foda-se. Um outro ponto curioso é que além de não repreender o amiguinho dele que ameaçou o Ramsés de porrada, o cara também tava interagindo tranquilamente com uma tal de Brenda Laranja no Twitter, e essa mulher basicamente usa judeu e israelita como xingamento. Como que foi tão fácil pra esse israelense judeu filha da puta aí
Será que o nosso senhor justiceiro do sofá também vai denunciar o cara que ameaçou Ramsés e essa mulher aí? Fica a dúvida. E vale ressaltar uma coisa aqui. Não, o que essa mulher falou não deve ser usado contra o Miguel necessariamente. Ela que responde pelas falas dela, né? A questão aqui é a seguinte. Por que o Miguel quer denunciar um cara só porque ele faz humor negro pro público dele? Porque assim, ele fala sobre essa denúncia como se ele fosse um justiceiro que tá salvando o mundo, né? Só que ao mesmo tempo, pessoas que interagem com ele ameaçam os outros de agressão e usa judeu e israelita como xingamento e o cara não faz porra nenhuma com essas pessoas, né? Fora o fato do maluco meter num título de um vídeo dele, Ramsés, o famoso paneleiro sem reboco. Cara, das duas uma, ou esse cara é um completo de um Neandertal, burro pra caralho mesmo, e não sabe o que significa ser um paneleiro, ou esse cara é um mau caráter do caralho, né? Não tem como, velho. E o engraçado é que esse é o cara que quer dar a entender que o Ramsés poderia tomar um processo dele por dizer que o cara interage com um nazista, né? Sendo que, sim, ele tava interagindo com aquela Brenda laranja no Twitter. O mais engraçado é ele citar o processo do Podpah, dando a entender que o Ramsés mereceu aquele processo, sendo que todo mundo da internet na época escancarou o quão imbecil era aquele processo do Podpah. Fora ele falando, ai, o Ramsés me chamou de boneca, ele tá querendo outro processo pelo visto. Sim, ele também falou sobre processo nessa parte da briga. E cara, saiba que existe uma paradinha chamada nulidade jurídica, ou seja, quando tu sofre algo vindo de uma determinada pessoa e você retribui fazendo a mesma coisa, você perde a moral pra processar ela. Então assim, querer processar o Ramsés por ele ter te chamado de boneca enquanto tu chama o cara de paneleiro seria algo bem engraçado de se ver. E uma outra parada que é válido mencionar aqui, pra vocês verem o quão desonesto é esse cara, o Murilo Miguel tava tendo uns problemas com hackeamentos da conta do Insta dele, né? Daí o cara correu pra fazer um stories acusando indiretamente o Ramsés e os seguidores dele de estarem por trás dessa tentativa de hackeamento da conta dele. Cara, ainda que seja o caso, o que caralhos a porra do Ramsés tem a ver se alguém tentou te hackear, mano? Pra vocês verem o nível que o cara chega, né? O cara tá desesperado pra poder falar merda porque, mano, puta que pariu, né? Então assim, cara, se esse maluco vier falar algo como, vocês não podem jogar o que a Brenda falou sobre judeu no meu colo, cara, esse cara, ele não vai ter nem moral pra falar isso. Até porque ele tá querendo jogar nas costas do Ramsés um suposto hackeamento que ele nem sabe quem é que tá fazendo, né? E fora que ele de fato interagiu com essa Brenda e já deixou claro que ele é o Batman da internet, né? Então, esse pau no cu mentiroso do caralho aí, que é o cara que vai deixar a internet segura, então por que não denuncia essa vagabunda dessa Brenda aí, mano? É porque ela também tá contra o Ramsés, que nem você? Na moral, maluco, vai se fuder, velho. E que tal esses perfis aqui, hein? Tem um maluco falando sobre tacar o Ramsés em paredão de fuzilamento. Outro aqui falando que gostaria de ver o Ramsés pendurado num gancho de açougue. Será que o Murilo Miguel vai denunciar esses caras aí? Acho que não, hein? Um ponto que o Miguel pegou pra bater foi sobre o vídeo do Ramsés que ele postou sobre o Oliver Tree ter morrido. É que assim, tem uma tradição aí na net que quando uma pessoa morre, eles colocam um certo clipe de Free Fire e uma música tocando de fundo. Daí o título é o nome da pessoa e ao lado escrito, entenda o caso. Sabe-se lá o porquê fazem isso, mas a galera sempre faz isso quando alguém morre. Óbvio que vai ter gente que vai achar isso babaca, vai ter gente que vai dar risada só pelo meme, mas no fim vai prestar suas homenagens ao famoso. Inclusive teve gente fazendo isso no vídeo do Ramsés. E sinceramente, a cara que o Miguel faz quando vê esse vídeo foi impagável. Ainda bem que esse vídeo do Ramsés existe. Oliver Tree morreu, entenda o caso. Cara, a cara dele é muito boa. Enfim, as pessoas podem ter todo tipo de interpretação a esse respeito. E cara, nós aqui nesse canal sabemos mais do que ninguém o que é ter gente fresca reclamando das coisas que nós falamos. Então, se esse for o caso, eu faço das palavras do Ramsés as minhas. Você manchou a tua imagem publicamente. Manchei minha imagem pra quem? Ô Murilo, eu tô cagando pra visão de outras pessoas, cara. Eu não vou ser uma bonequinha que vai fazer videozinho pra agradar outras bonecas, mano. Irmão, tira essa ideia da sua cabeça que eu tô ligando porque esse povo fresco vai achar de mim, parceiro. Já passei dessa idade já há muito tempo, mano. Sou escravo de ninguém não, cara. E mais pra frente o Ramsés reage a mais um dos reels que o Miguel fez contra ele. E coincidentemente, o cara oculta a parte em que o tal Randola, que o Ramsés tava tretando, ameaça ele de morte e porrada. Daí ele só deixou a piada do Ramsés, só que fora de contexto e com um corte mal feito. Mas eu acho melhor só mostrar mesmo, porque daí as pessoas podem julgar, né, quem tá certo nessa história. Continue mandando o bracinho levantado. Isso! Viva Hitler! Vamos matar os judeus e os ciganos e não sei o que, os gays. Então Miguel acha certo uma mulher do ciclo dele usar judeu e israelita pra xingar seriamente uma pessoa, mas acha errado o Ramsés ver um clipe de zoeira do Hitler. E cara, se a vida fosse um RPG, esse Murilo Miguel seria rank S em mau caratismo. Porque como se não bastasse, o cara ainda tirou uma live do Ramsés totalmente de contexto. Tipo, ele já tava fazendo isso até agora, né? Mas dessa vez foi tão descarado que chega a impressionar. Resumidamente, um cara na live do Ramsés ficou mandando emoji de mãozinha levantada e uma bandeira da Alemanha ao lado. Basicamente fazendo referência à mãozinha do Hitler, né? Enfim, o Miguel
Miguel viu essa porra e começou a atacar o Ramsés por isso. Daí o Ramsés respondeu dizendo, como se eu ficasse lá mandando a galera continuar mandando esses emojis. Viva Hitler, vamos matar os judeus e os caralho. Daí o Miguel tirou a parte do como se eu ficasse lá mandando e deixou só a parte onde o Ramsés fala Viva Hitler e bora matar judeu. O cara tirou tudo de contexto, na cara de pau mesmo e foda-se. Olha só o que eu falo. Como se eu tivesse lá. Como se eu tivesse lá. E aí, o que eu falo? Falando isso aí! Continue mandando o bracinho levantado. Isso! Viva Hitler! Vocês perceberam um corte aqui? Como se tivesse, aí tá lá, aí ele só pegou, tirou essa parte e botou o bagulho. Inclusive, esse mesmo clipe fora de contexto está sendo divulgado por um tal de Johnny Beto, que no caso é um perfil grande que tem como foco bater de frente contra Pedro e Jack. E agora esse mesmo perfil tá colocando a cara do Ramsés nos reels e stories dele, como se o cara fosse um Jack de verdade mesmo, e não um cara fazendo piadas. E pra piorar mais ainda a situação, o cara simplesmente vazou onde o Ramsés mora e o nome completo. Ou seja, tá praticamente incentivando alguém a ir lá matar o cara. E cara, sinceramente, qualquer piada que o Ramsés já tenha feito na vida dele, por mais pesada que possa ser pra muitas pessoas, não se compara em nada com você ir e colocar o alvo de pedô numa pessoa que é inocente. Isso sim pode acabar com a vida de uma pessoa. Agora, as piadas dele, no máximo vai dar um mal-estar em algumas pessoas, ou no máximo fazer algumas pessoas rirem. E como as coisas saíram muito do controle, o Ramsés teve que se pronunciar em um vídeo novo sobre o assunto. E nesse vídeo de meia hora, ele fala algumas coisas que já comentamos antes, como por exemplo as mentiras e manipulações do Miguel. Algo que até é curioso, né? O cara que quer denunciar uma pessoa, no caso Ramsés, está usando provas totalmente fora do contexto. Só nisso a gente já percebe que esse cara é só um mau caráter que tá jogando sujo e sabe que tá jogando sujo. E cara, sinceramente, em um país sério de verdade, se qualquer coisa acontecer contra a vida do Ramsés, tô falando de pegarem ele e matarem mesmo. O Murilo Miguel e esse Johnny deveriam ir para uma cadeira elétrica no mesmo dia. Até porque falsa imputação de crime que resulta na vítima sendo morta ou espancada não deveria ficar impune. Inclusive o covarde do Johnny Beto até apagou o rios onde colocava o Ramsés como Pedro. E a desculpa pra esse arrombado afrouxar o cu foi qual? Ele disse que um amigo conversou com ele e apresentou argumentos racionais pra fazer ele ter apagado o rios. Mas ele continua mantendo aquele mesmo tom de o Ramsés é Jack mesmo, hein? Inclusive ele disse que vai se pronunciar no dia seguinte. Bom, saiu o pronunciamento aqui do Johnny Beto, né? E cara, foi pior do que a gente imaginava, mano. É o que significa o termo Jack na gíria. Aí deu vários exemplos, né? Que é abusador, que é estuprador. E um dos exemplos foi o seguinte, um moralmente desprezível pode ser considerado um Jack. Cara, ainda que seja o caso, quando você escuta a palavra Jack, o que você pensa? Que o cara é um abusador e só. Então, popularmente falando, Jack é usado pra quando você tá falando de um cara que estupra mesmo. Então, quando ele faz isso, e ainda por cima doxa o Ramsés, o que ele tá querendo com isso? Tá querendo que alguém vá lá e faça a justiça com as próprias mãos, achando que o cara é um abusador, e não necessariamente é uma pessoa moralmente desprezível. E outra, moral é muito subjetivo. O que seria ser desprezível? Pra mim, você acusar uma pessoa inocente de ser Jack e expor os dados dela, pra mim isso é moralmente desprezível. Pra esse cara não é, porque senão ele não teria feito, né? Agora, piada pesada, né, de humor negro. Isso é moralmente desprezível? Depende também do contexto, né? Agora, quando você escuta alguém chamando o outro de Jack, o que você pensa? É subjetivo o que você vai pensar? Não, claro o que você vai pensar, que o cara é um estuprador. Aí me tiraram do contexto, pelo amor de Deus. Aí seguindo adiante, ele basicamente usa a causa que ele ajuda, né? E as pessoas que ele ajudou pra se safar, né? Enquanto os uns fazem alguma coisa, tem outros que fazem piadas, tipo assim, meio que querendo se colocar como superior por causa das pessoas que ele já ajudou, né? Isso aqui é só ridículo, né? Isso aqui não vai safar ele de porra nenhuma, não. Aí aqui ele diz que parou pra ler um dos processos que o Ramsés responde, né? Que tem mais de 100 páginas, provavelmente aquele do Podpah, né? Que tem tudo isso de página mesmo. Até aí foda-se, isso não tem nada a ver com o assunto aqui. Aí aqui ele colocando um relato de uma pessoa que não gostou, né? Dessa parada que fizeram o Ramsés. E é isso. Aí aqui ele falando que vai fazer mais, que assim, que ele tá planejando o vídeo certinho e tudo, porque é muita coisa. Mas provavelmente o que esse imbecil vai fazer é a mesma coisa que o Murilo Miguel fez, né? No vídeo recente dele de 40 e poucos minutos, que a gente vai responder já já. Vai falar aqui das piadas, né? Nossa, olha essas piadinhas que o cara tá fazendo, é muito material. Cara, o material que esse cara tem é rebater piadas. Vocês podem ter certeza que é isso que vai acontecer. E enquanto eu tô gravando essa parte do vídeo aqui, eu não sei o que ele vai falar. Porque eu tô acompanhando ao vivo essa porra aqui. Mas guarde o que eu tô falando. Vai ser sobre piadinha idiota. Tá, aqui já não tem nada a ver e acabou. Mas no fim é isso, né? Um cara que faz piadas virou o maior pedo do momento. E já o cara que ajudou a alavancar essa falsa narrativa está de boa, como se nada tivesse acontecido. E não, cara, não adianta apagar o rios não, Johnny. Até porque já deu tempo até de repostarem por aí, né? E isso não é nenhuma defesa ao Ramsés exatamente, cara. Se fosse a porra do Felipe Neto passando por isso, a minha opinião se manteria a mesma. Pra mim, uma pessoa que acusa falsamente a outra deve pegar uma pena considerável ao estrago que ela fez na vida da pessoa que sofreu a falsa acusação. E caso o Ramsés venha a ser morto por causa dessas coisas que estão falando do cara, eu defendo que tanto o Murilo Miguel quanto o Johnny peguem no mínimo uma prisão perpétua. Mas o correto seria uma cadeira elétrica mesmo, né? Ou uma forca, guilhotina ou qualquer merda do tipo. E em um país sério é isso que aconteceria, né? Mas estamos no Brasil, então óbvio que isso não vai acontecer.
Enquanto a gente tava editando aqui o vídeo, o Murilo Miguel postou um outro vídeo se defendendo sobre toda essa situação aí, né? E cara, o maluco já começa se auto-refutando. Ele fala, eu não chamei o Ramsés de Jack, mas caralho, mano. Tipo, ele marcou o Johnny Beto, um cara que vai atrás de Jack de verdade, em um post onde ele critica uma fala do Ramsés, onde ele fala de pegar a irmã do maluco lá. É em contexto de piada? Sim, mas de qualquer forma, o cara achou que não ia dar nada marcar um perfil grande que caça Jack no contexto desse? Puta que pariu, né, mano? Um outro ponto que ele usou pra bater no Ramsés é o fato dele não ter respondido totalmente os vídeos dele. E como o Ramsés disse que o Miguel tirou ele de contexto, isso seria então uma hipocrisia, né? Afinal, o Ramsés não viu algumas partes dos vídeos do Miguel. E cara, de fato, eu no lugar do Ramsés responderia absolutamente tudo do teu vídeo. Até porque eu não gostaria de deixar nenhuma brecha pra que tu pudesse sambar em cima de mim, né? Mas as partes que o Ramsés não respondeu são coisas tão nada a ver que puta que pariu, né, mano? Ah, Ramsés, você não viu a parte onde eu falo que teu humor é pesado demais? Então tu tirou de contexto. Mano, o Ramsés já respondeu isso indiretamente no primeiro vídeo dele, quando ele diz: esse é o meu humor e pra mim ele não tem limites. O que tem limites é o lugar em que a piada está sendo feita. Então, sinceramente, cara, qualquer trecho de piada que tu pega pra criticar ele, a resposta vai sempre ser a mesma. São apenas piadas e foda-se se tu não curte. Enfim, seguindo adiante, o Miguel tenta taxar o Ramsés de hipócrita, dizendo que ele também acusou falsamente uma mulher de TCP. Resumidamente, ele tá falando da Júlia Maia, que no caso é a mãe da modelo Julinha. E, cara, essa mulher sim, vendia fotos da própria filha em um site de domínio dela. E detalhe, tem até comentários do Reddit na época, confirmando que a garota tinha 16 anos, quando a mãe dela fazia essas fotos, né? Daí o Ramsés fez um vídeo indo até a delegacia pra denunciar essa mãe pras autoridades. No fim, a vagabunda entrou na justiça pra fazer o Ramsés tirar o vídeo do ar e por algum motivo ela conseguiu. E o vídeo do cara caiu por ordem judicial. Pois é, né? Só no Brasil pra uma merda dessas acontecer. E cara, o Murilo Miguel tá querendo comparar o Ramsés com essa mulher aí, né? Pra dizer que os dois sofreram falsa acusação. Tipo, o Ramsés estaria sendo hipócrita porque tá sofrendo o que ele próprio causou em alguém. Sendo que no caso dessa Júlia aí, ela realmente explorava a própria filha menor de idade, divulgando fotos dela em site adulto. Já o Ramsés, ele só fez uma piada envolvendo estudar a irmã do outro cara lá. Tu pode falar, né, que é algo escroto de se dizer e tal, mas cara, definitivamente não é o suficiente pra tu querer equiparar ele com essa vadia aí que vende o corpo da própria filha menor de idade, né? Puta que pariu. E cara, depois disso, o vídeo do Murilo Miguel é literalmente ele pegando piadas do Ramsés pra bater, né? Tipo, teve uma piada lá que o Ramsés fez com a juíza testuda, né, que condenou o Léo Lins. Ele falou algo como: porra, essa juíza testuda é o sonho de todo sniper, né? Facinho de atirar. Fora isso, teve ele reclamando de novo de piadas envolvendo a sigla CP e também os clipes do Hitler, né? Cantando músicas famosas que o Ramsés reagia. Ou seja, são 40 minutos quase que chovendo no molhado. Só teve essas coisas novas aí mesmo e de resto, cara, é só a mesma coisa. Na real, teve um outro ponto interessante mais pro final. Ele condena as ações do Johnny Beto, falando que o Ramsés deveria sim processar quem falou que ele é Jack. Só que é engraçado analisar uma coisa, né? Dessa vez o Murilo Miguel não menciona o nome do Johnny diretamente, o repudiando. Mas na hora de marcar o cara que tem como foco expor Jack no perfil dele, o Murilo Miguel fez questão de marcar o cara na postagem dele. Mas enfim, né? O próprio encerra o vídeo falando que não vai mais se meter nessas tretas aí e tal. E cara, é o melhor que ele faz mesmo, né? Porque esse maluco só fala merda, caga regra pra caralho e é um emocionado. Então que ele fique bem longe da internet mesmo.